Desde tempos imemoriais, a humanidade é fascinada por mistérios e relíquias que parecem guardar segredos além da compreensão. Dois desses mistérios estão entre os mais enigmáticos da história: a Arca da Aliança, um artefato sagrado do povo hebreu, e o próprio nascimento de Jesus Cristo, um dos eventos mais celebrados e discutidos do mundo ocidental. Mas o que conecta esses dois acontecimentos? Será que a arca, conhecida por conter as tábuas dos 10 mandamentos e associada a um poder divino incomparável, teve algum papel ou significado oculto em relação à chegada do Messias? No vídeo de hoje, vamos explorar esses mistérios, analisando relatos históricos e teorias que tentam decifrar os segredos por trás dessas histórias sagradas. Venha com a gente nessa jornada que promete revelar novas perspectivas e lançar luz sobre o que ainda é desconhecido. A Arca da Aliança, um dos objetos mais sagrados e misteriosos da história bíblica, é cercada por lendas e mistérios que se prolongaram por milênios. Segundo os textos antigos, essa arca de madeira e ouro, que guardava as tábuas da lei, foi construída sob orientação direta de Deus a Moisés, e com ela seguiam poderes divinos que defendiam os hebreus em suas batalhas e protegiam o povo escolhido. Após sua criação, a arca foi mantida no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, e depois do Templo de Salomão, em Jerusalém. No entanto, no século 6 a.C., com a invasão da Babilônia, o rei Nabucodonosor II saqueou Jerusalém e o templo foi destruído. Com a invasão, a arca desapareceu. Nenhum texto bíblico relata o destino exato do artefato após esse evento, e o mistério sobre seu paradeiro só aumentou com o tempo. Primeira teoria: levado ao Egito. Uma das teorias mais antigas e fascinantes afirma que a arca foi transportada para o Egito antes mesmo da invasão babilônica. Segundo alguns estudiosos, os sacerdotes de Israel, ao perceberem a iminência do ataque, teriam levado o objeto sagrado para o sul, em direção ao Egito. Essa hipótese aponta para uma eventual chegada ao Templo de Elefantina, uma ilha no Rio Nilo, onde já existia uma comunidade judaica na época. Os que defendem essa teoria sugerem que a arca ficou oculta ali até desaparecer novamente com o tempo. Segunda teoria: a guarda na Etiópia. Outro dos relatos mais antigos está relacionado a um lugar especial na Etiópia. Segundo a tradição etíope, a arca foi levada para Aksum, onde ainda estaria guardada na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. De acordo com essa tradição, Menelik I, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, teria levado a arca de Jerusalém para a Etiópia. Hoje, em Aksum, um único monge conhecido como Guardião da Arca vive isolado e dedica sua vida a proteger o que ele e os fiéis acreditam ser a verdadeira Arca da Aliança. Terceira teoria: escondida nas profundezas de Jerusalém. Alguns arqueólogos e teólogos defendem que a arca nunca deixou Jerusalém, mas foi escondida em um dos muitos túneis e passagens subterrâneas que atravessam o subsolo da cidade. Essa teoria se baseia na ideia de que o sumo sacerdote e alguns fiéis teriam escondido a arca em algum dos túneis, onde ela permanece até hoje. Escavações ao redor do Monte do Templo ainda procuram por pistas, e alguns acreditam que ela estaria em um local secreto, protegida e aguardando o momento em que será revelada ao mundo novamente. Teoria dos manuscritos de Qumran. Em 1947, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto em Qumran, uma série de textos antigos que mencionam detalhes sobre os objetos sagrados do templo. Entre esses manuscritos está o Rolo de Cobre, que detalha uma lista de tesouros do templo escondidos em locais específicos. Alguns acreditam que um dos locais descritos poderia abrigar a própria Arca da Aliança. No entanto, até hoje nenhum desses supostos esconderijos foi encontrado. A arca em lendas medievais e modernas. Durante a Idade Média, as cruzadas trouxeram um novo interesse pela arca, e diversas ordens religiosas, incluindo os Cavaleiros Templários, buscaram pistas sobre seu paradeiro. Relatos indicam que a Ordem dos Templários, ao escavar nas fundações do Templo de Salomão,
teria encontrado a arca e a levado para a Europa. Disse que os templários esconderam a arca em uma de suas fortificações, embora não haja evidências concretas que sustentem essa versão. Com o passar dos séculos, o fascínio pela arca permaneceu, e ainda hoje existem aqueles que buscam pelo objeto sagrado, crendo que ele possui poderes místicos. Sua história, envolta em mistério e lenda, faz da Arca da Aliança um dos maiores enigmas da humanidade, oculto talvez para sempre nas sombras do tempo. Na vastidão das planícies da Judéia, sob um céu escuro e profundo, mais de 2 milênios atrás, uma data permanece misteriosa e debatida: o nascimento de Jesus. Nos evangelhos, a narrativa é rica em detalhes de uma jornada familiar e de uma noite em que uma estrela guiou pastores e sábios. No entanto, quando olhamos para registros históricos e estudos astronômicos, vemos um caminho marcado por incertezas e debates que fazem com que a verdadeira data de seu nascimento permaneça, ainda hoje, um enigma. As fontes cristãs indicam a cidade de Belém como o cenário do nascimento, mas elas não mencionam uma data precisa. A tradição moderna celebra o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, uma escolha feita no século IV, em Roma, quando o cristianismo se consolidava como religião oficial do Império Romano. Esta data coincide com o solstício de inverno e com festivais pagãos, como o Dies Natalis Solis Invicti, o dia de nascimento do Sol Invencível, o que permitia uma harmonização entre a nova fé e as antigas práticas romanas. Contudo, ao examinar os textos bíblicos, os estudiosos deparam-se com pistas que sugerem outras possibilidades. No Evangelho de Lucas, por exemplo, encontramos pastores que naquela noite guardavam seus rebanhos ao ar livre, algo improvável nos meses de inverno rigoroso da região. Essa menção dos pastores ao ar livre sugere um período mais ameno, talvez a primavera ou o início do outono, quando as temperaturas eram mais suaves e os campos mais férteis. Há ainda um outro detalhe intrigante: a figura de Herodes, o Grande, que teria ordenado a morte de crianças com menos de 2 anos, como registrado no Evangelho de Mateus. Herodes, de acordo com fontes históricas, teria morrido em 4 a.C., o que leva os estudiosos a cogitarem que Jesus poderia ter nascido alguns anos antes, possivelmente entre 6 e 4 a.C. Além disso, ao seguir o relato do evangelista Mateus sobre uma estrela que guiou os magos até o local do nascimento, alguns astrônomos sugeriram que poderia ter ocorrido um evento celeste, como a conjunção de Júpiter e Saturno em 7 a.C., que teria sido visível na região e talvez inspirasse a ideia da estrela guia. Assim, entre as tradições cristãs, o estudo das escrituras e as evidências históricas e astronômicas, o nascimento de Jesus continua a ser um mistério envolto em misticismo e fé, uma data que escapou aos registros precisos da história, talvez para sempre manter sua essência mística e atemporal.